O Grupo Hebron oferece soluções e inovações no mercado de terceirização de multisserviços. Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, eu sou Rogério Tacitani e está começando mais um Condomínio Informal, o programa que fala do universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre a renúncia do síndico, um assunto muito polêmico que gera bastante discussão. Vanessa, você que passou por isso recentemente, você quer começar? Ah, eu com certeza. Gente, renúncia é livramento. Não é lindo isso? É muito a fofo. Vingança do síndico. Sabe por quê? Se vocês pensarem, quando o síndico ele é contratado, quando a empresa de sindicatura profissional ela é contratada, os moradores, o corpo diretivo, ele imagina que está contratando um empregado muitas vezes, a ponto de falar assim, olha, o condomínio não quer mais, ou nós estamos demitindo o senhor, não é? Como se ele realmente fosse um empregado CLT. Mas, a bem da verdade, a sindicatura profissional, ela tem que ser boa para todas as partes. Para o profissional que está sendo contratado e para o condomínio. É um casamento que tem que ser perfeito. Quando falta essa energia de querer continuar, não vai ter sindicatura eficiente. Então, o síndico, quando ele não estiver feliz, né, na gestão da qual ele está participando, da qual ele está atuando, ele tem que renunciar. E eu falo que não é esperar que o condomínio pegue e chute o traseiro do síndico, como muitos condomínios acabam falando, não é? Perceber quando é o momento de continuar, quando é o momento de chamar para uma conversa com o pessoal do corpo diretivo, para de repente rever as cláusulas do contrato, mas saber que o síndico ele não é um escravo do condomínio, não é? Que muitas vezes continuar síndico de um determinado condomínio é tóxico para o profissional que está atuando. A renúncia é um livramento? Sim, claro que é. Os moradores, eles têm que ter noção que o síndico, quando ele é eleito, ele não é obrigado a esperar que o condomínio não o queira mais. O síndico, ele tem que ter o time de saber quando ele deve permanecer e quando ele deve sair. Eu, particularmente, tive a oportunidade, a felicidade de renunciar em 2 condomínios. Nada mais legal do que você perceber o momento certo de sair e se desligar. Eu acho que a gente pode fazer uma analogia a técnico de futebol, né? Sim. Você pode ser o melhor de todos, o síndico pode ser o melhor síndico de todos, preparado, estuda pra caramba, conhece tudo, tal, não sei o quê. Mas, de repente, não tem sinergia com aquele grupo de moradores, que o técnico não tem a sinergia com os jogadores, entendeu? E não dá certo, não deu certo. Às vezes, também é aquela coisa que você bate tanto, você fala tanto, e, de repente, o corpo diretivo não te ouve. De repente, se eles ouvirem de outra pessoa, talvez vá, entendeu? Então, a gente conversou muito sobre isso, a gente também abriu mão de um condomínio que a gente gostava muito, inclusive, entendeu? Mas que não tinha mais como seguir daquele jeito. A gente parte da premissa que a gente não deve estar onde a gente não quer estar, né? Eu acho que é muito do que a Vanessa falou. E a gente não deve estar onde as pessoas não nos querem também, né? Exatamente. Não é se agarrar ao contrato e falar assim, não, mas olha aqui, vocês têm um contrato comigo e eu vou ficar aqui, se vocês quiserem, vocês chamem uma assembleia de destituição ou use a cláusula em caso de síndico orgânico, chame uma assembleia com o quarto dos moradores para destituição ou com tem algumas coisas aí, não é simplesmente chamar assembleia, né? Ou no caso do síndico profissional, executar o contrato da denúncia de 30 dias, né? Mas assim, a partir do momento que não está funcionando, né? O próprio profissional deve ter a hombridade. Hombridade é uma palavra meio complicada, mas assim, é a palavra que me ocorre agora, ou ter o profissionalismo mesmo, de chegar e falar, olha, não está rolando, não está funcionando, a gente está saindo, né? E não ficar empurrando.
esse condomínio que a Priscila comentou, a gente pegou de um outro síndico profissional há 3 anos e meio atrás, e o cara ficou empurrando o contrato até o conselho chegar e falar pra ele, a gente não quer mais. Nossa. Então ele ficou assim, tipo assim, eu vou ganhando enquanto me aguentarem, eu não vou fazer mais nada, e eu vou ganhando enquanto eles me aguentarem aqui. Meu Deus, falta de profissionalismo. É o pior cenário, né? É o pior cenário. Até porque acaba havendo cada vez um desgaste maior, né? Eu acho que a palavra-chave que eu consideraria, tem que haver química. Sim. E a química é entre corpo diretivo, moradores e síndico. Né? Eu já tive a situação de renúncia, sim, mas o que eu prefiro até porque se a situação não é tão insustentável, eu já fiz isso inclusive em 2 condomínios no início desse ano. Por sorte, eu fiz isso um pouquinho antes da pandemia ser declarada. Mas nós cumprimos o nosso mandato rigorosamente. 2 meses antes da Assembleia, da data da Assembleia que deveria ocorrer, eu manifestei, através de uma carta, ao corpo diretivo que eu não pretendia concorrer à reeleição, ou seja, para dar um tempo aí deles buscarem um novo síndico, se organizarem, né? Porque aquilo que vocês falaram, a gente tem que ser profissional, inclusive na hora de sair. Eu não posso simplesmente esperar uma assembleia, é o meu ponto de vista. Eu não posso esperar uma assembleia acontecer para comunicar no dia da assembleia. Eu não vou concorrer. Eu acho que aí é deixar as pessoas, né, numa situação bastante delicada. Então, mas tanto a Vanessa como você, Rogério, comentaram uma coisa que é importante. É você manter a sua sensatez, a sua dignidade. Se você não tá vendo que não tem essa química, que algumas pessoas, né, como a Vanessa comentou, acham que é um escravo do condomínio, é um empregado do condomínio, tenha a hombridade realmente, acho que a palavra é essa, tenha a hombridade de pegar e dizer, não dá, não vou violar os meus valores morais, os meus princípios, por conta de um contrato. Exatamente. Né? Teve que, em compensação, e eu tenho certeza que todos vocês têm isso também, a gente tem condomínios que a gente está lá desde que a gente entrou 5, 6, 7 anos. E por quê? Porque houve uma química, existe um resultado, porque obviamente nenhum condomínio vai renovar, vai reeleger um síndico que não apresenta resultado. Então é isso. Até que eu acho que às vezes a gente até se frustra por não entregar resultado, sim, né? Claro. Acho que é bem o caso que aconteceu agora com a gente, porque você apresenta soluções, mas as soluções são barradas e o negócio não anda. Então, isso não faz só mal para uma parte dos condomínios, faz mal para a gente também. É uma questão de amor próprio também, porque muitos contratos, eles acabam sobrecarregando os demais. E a energia que você coloca em determinado condomínio, que não tá rolando, não porque você não é competente, é que você é sobrecarregado demais. Você começa a deixar os outros contratos. Quando eu percebo o seguinte, quando você tem um contrato, que uma boa parte da sua energia de trabalho está indo somente para ele, corre o risco de você ficar naquele contrato e perder os demais. Eu fiquei sabendo hoje, semana passada, um prédio que a gente fez, que o Carlos falou, olha, a gente não vai concorrer à reeleição, eles contrataram um síndico. Era um prédio muito, 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 muito difícil. Muito difícil. Fiquei sabendo que esse síndico, ele tá com problema de coração, já teve que ser internado várias vezes, entendeu? Mas então, é uma coisa que foi... É um livramento, né? É um livramento. Você se agride física e psicologicamente. Não, então, teve um contrato meu que eu rescindi recentemente. A moradora passou a me ligar às 5 horas da manhã, moradora do conselho, me ligar às 5 horas da manhã. Aí mas você tá me ligando 5 horas da manhã, por quê? Pegando é uma emergência? Fogo, né? Ah, não, porque é o horário que eu posso conversar. Tá, mas é uma opção dela acordar às 5 horas da manhã, não a minha opção acordar às 5 horas da manhã. Ai, porque é difícil falar com você. Claro, a mulher quer me ligar no sábado, no domingo, feriado, fora do horário, e ainda quer ligar de manhãzinha, a hora que eu preciso dormir, obviamente. A gente gasta muita energia, a gente dispensa muita energia pra descansar. Até tarde, né? Síndico também dorme, síndico também tem que comer, síndico tem que namorar, síndico tem que viajar, síndico tem que ter vida, não é? Eu acho que assim, a gente respeita. Por exemplo, você tá numa reunião, você só atende o telefone quando é uma emergência. Sim. Então, se você tá em outro condomínio, em outra reunião, você não vai atender o telefone. Teve uma pessoa ontem que ligou 7 vezes seguidas no meu celular. Meu Deus. Se eu não atendi a primeira, é porque eu não posso atender.
sabe o que eu fiz? Eu já tive essa situação que você acabou de comentar, Priscila. Eu tenho 2 celulares, um particular e um do trabalho. Mas o particular, no início, eu usava... Então, tem alguns condomínios que ainda usam esse celular. Antes da gente perceber que precisa de 2, né? A gente sempre cai nessa. Mas eu fiz ao contrário. Eu mudei o particular pro de trabalho, peguei um número novo que ninguém sabe. Boa. Não pensei nessa hipótese. Mas o fato é que eu recebo ligações nos 2 celulares. Eu pré-cadastrei uma mensagem de texto, né? Daqueles SMS que quando me toca o telefone e eu não posso atender, eu disparo essa mensagem: desculpa, não posso atender, estou em reunião, ligo mais tarde. Tipo, se a pessoa entendeu, ok. Se não entendeu, e às vezes não entende, eu simplesmente ponho o celular. Se ela liga uma segunda vez ou uma terceira, eu ponho o celular no modo avião e acabou. Tem um outro ponto que eu queria falar, que é o seguinte: renunciar não é ato de covardia. Coragem. Renunciar é ato de coragem. É ato de coragem. Da primeira carta de renúncia que eu escrevi na vida, que eu achei uma carta tão linda, eu mandei para todos os moradores, enfim, abri meu coração, sabe? Que as pessoas às vezes precisam de um feedback também. Me falaram assim: não, mas isso é um ato de covardia? Covardia com quem? Covardia não. Coragem, amor próprio, a pessoa se valorizar, porque o profissional que não se valoriza, ele não vai ser valorizado pelos moradores e pelo mundo condominial, que hoje grita por síndicos profissionais eficientes. Então, renunciar é livramento, renunciar é ato de coragem, renunciar é saber agir com inteligência emocional, ao ponto de saber o momento certo de continuar, de permanecer num condomínio, né? Eu vejo o síndico se agarrando a um osso que já não sai nada mais. É um osso, né? Agarrou ao osso e fala: aqui é meu, eu fico e acabou. Não, gente. Sim, ser síndico eu tenho tantos votos garantidos, eu tenho um contrato, não sei o quê. Vamos atrás. Gente, eu não vou atrás de nada. Eu também não, ficar fazendo campanha. Mas eu realmente eu fico surpreso. Bom, como em qualquer profissão, o mundo condominial não é diferente. Nós temos profissionais e profissionais, né? Mas eu já vivenciei essa experiência bem no início da minha carreira como síndico profissional, em que um condomínio no Morumbi era síndica profissional, eles se mobilizaram para destituir. A coisa, eu acho até que eu já comentei esse episódio aqui em algum outro programa, mas basicamente a coisa terminou, a noite terminou com 4 viaturas da Polícia Militar. Nossa. A síndica chegou lá com um policial à paisana armado, tá? Tinha promotor, eu não lembro se era promotor, se era advogado, que imediatamente acionou a polícia. Eu sei que a confusão foi tão grande e eu era o síndico profissional que eles iam apresentar para assumir. Eu vi aquilo, como aquilo acabou, depois eu falei assim: quer saber? Não. Na semana seguinte eu falei assim: pessoal, agradeço, mas teve uma eleição eu acho que a coisa aí precisa ser primeiro esclarecida entre todos, porque existe uma divisão clara no condomínio. Então não vai adiantar eu entrar, porque a coisa não vai funcionar. O outro grupo vai querer vir. Mas esse seu feeling, você foi perfeito, porque nesse condomínio que eu falei pra vocês, que o síndico que assumiu ficou doente, na assembleia que a gente ia ser eleito, eu olhei pro Rogério e falei assim: a gente pode levantar e ir embora? Porque teve prestação de contas antes. Aí vai ficar muito chato se a gente levantar e ir embora. A prestação de contas passou tipo por 0,2, assim. Teve o painel, eu tirei até foto, acho que eu não tenho mais a foto. Eu tirei a foto do painel, foi aprovação, sim, 50,2. Na verdade foi 0,4 de diferença, né? E não, 49,8. Eu olhei pra Priscila e falei... Não, a gente falou: a gente pode ir embora? Tipo, né? Porque se eu tivesse seguido meu... filho. Mas eu queria pegar um gancho do que o Carlos falou lá atrás. A questão da nossa renúncia também não é questão de... quando a gente fica é por não ter críticas, né? Não, a gente recebe críticas... Todo dia. Todo dia, assim, sempre Difícil tem... receber elogio. Sempre tem verdade, um morador chega descontente e tal, não sei o quê. Então, assim, e juntando também com a Vanessa falou, a questão não é de uma fraqueza ou de uma covardia do tipo assim: eu não quero receber críticas, eu vou renunciar. O que o Carlos falou é assim...
não tá funcionando, né? Não deu sinergia, não deu liga, assim. 1, 2, 3, 5, sempre vai ter, sempre... Assim, e quando a crítica é uma crítica que tem fundamento... Construtiva também, né? A gente olha pro nosso trabalho e fala, olha, putz, a nossa equipe tá falhando nisso aqui, como a gente pode melhorar, né? Sim. Eu falei até pro Ricardo esses dias que ele fez uma live sobre como a gente tem que estruturar a empresa e tal. Eu falei para ele, olha, aquilo eu sempre falo, sempre penso, onde a gente tem que melhorar, né? Perfeito. Como a gente tem que evoluir diariamente, né? Então, assim, outro ponto, né, Vanessa? A gente fala de abandonar um contrato como se a gente não precisasse. Não é isso, né? Não. Ninguém entende a dor ou o que aquilo estava gerando na gente. Não é arrogância de falar assim, não quero mais saber de vocês se virem. Bom ponto que você está tocando, Rogério. Eu parto do seguinte princípio, analisando por mim, né, nas situações que a gente já teve envolvidos em não querer concorrer à reeleição ou renunciar. Para mim é frustrante ter que chegar a essa conclusão. É frustrante. Eu acho que para um profissional que se preze, um sentimento de frustração. Mas a frustração não pode chegar não pode ser, como é que chama? Maior do que o sofrimento, a saúde psicológica, a sua paz espiritual. Sabe? É você colocar na balança o que compensa mais. Então, de novo... tem que haver a química e quando a química acontece, os resultados vêm. Eles vêm porque o profissional é sério, porque o profissional está fazendo o seu trabalho e o corpo diretivo vem para dar o suporte, o apoio. Agora, quando o corpo diretivo pensa que... porque também existe isso, e a gente sabe disso. A renúncia que eu efetivamente tive num condomínio foi justamente porque o corpo diretivo entendia que o síndico só estava ali para assinar. As decisões eram todas do corpo diretivo. Nossa. Eu falei assim, chegou numa determinada reunião, para falar a verdade, na segunda reunião que nós tivemos, assim, só uma dúvida. Por que vocês precisam de um síndico profissional? Se vocês têm já... no conceito de vocês, que quem vai fazer a gestão do condomínio é o corpo diretivo, eu acho que vocês deveriam escolher entre vocês. Não, mas a gente não quer. Aí eu entendi o porquê. Eles queriam alguém para assumir a responsabilidade civil e criminal do condomínio. Eles queriam usar o seu CPF. Agora, quem queria tomar... Não funciona desse jeito. Não, e para segurar a porrada de morador. Tipo assim, eles decidem, você bota a sua cara na frente, se der errado... A culpa é sua. A culpa é sua, não é deles. É isso mesmo. Por isso tem que se valorizar, gente. É isso que eu falo, tem que se valorizar. Teve alguns colegas meus que souberam da minha renúncia a um condomínio grande, né, em São Paulo. Eles falaram, nossa, mas lá era mal remunerado? Não, a remuneração era somente ao que eu desempenhava. E às vezes não é só grana, né, Não, Vanessa? não é dinheiro. Se eles te pagassem o dobro, talvez você não quisesse também. Eu acordo de manhã, eu abro a janela do meu quarto e falo, nossa, a piscina tá lá me esperando. Aí eu falo, nossa, mas eu tenho que cuidar da piscina do condomínio porque eu não tenho tempo de usufruir da minha. Quando a gente chega nessa comparação, alguma coisa tá errada. Quando você percebe que a sua vida só é também cuidar dos condomínios e não cuidar do quintal da sua própria casa... também é um alerta aos profissionais para que eles comecem a repensar as suas vidas. Quando você vê um gerente de condomínios tendo um infarto, é o momento de você repensar a sua vida. Quando você vê alguém indo para UTI, porque teve um AVC... Eu tive uma funcionária que teve um AVC na administração interna do prédio. Meu Deus. Ela teve problemas no condomínio, foi para casa numa sexta-feira, teve um AVC... e tá afastada. É o momento de você repensar a sua vida. Será que o valor que você recebe num contrato, ele é tão interessante a ponto de você depois ter que pagar todo o valor que você recebeu em remédios, em hospitais? Momento de renúncia. Renúncia é livramento, é felicidade também. Eu vou falar pra você, eu não me sinto nada frustrada quando eu renuncio a um condomínio. Pelo contrário, eu me sinto bem feliz de ter feito a coisa no time certo, no momento certo. Eu jamais abandono os condomínios. Eu ainda, quando eu renuncio, eu falo, olha, vocês querem que eu cumpra o aviso? Olha, senão eu vou ficar mais um tempo até que vocês possam contratar um outro profissional e seja feita a passagem do bastão. Mas tem que ser importante, primeiramente,
pra gente. O trabalho do síndico, embora seja uma empresa de sindicatura profissional, ele é pessoal, ele é personalizado. Os moradores, eles não vão querer fazer reuniões com preposto, eles não vão querer fazer reunião com funcionário, eles vão querer falar com o síndico. O morador, quando quer reclamar diretamente, ele quer, nossa, explodir, é com o síndico. Então, a gente tem que começar a colocar na balança o quanto que a gente se respeita. Porque o que eu percebo hoje, por conta da concorrência gigante que se criou, por conta dos enormes cursos, a enorme gama de cursos de síndicos profissionais sendo colocados no mercado, o enorme número de síndicos profissionais, entre aspas, né, que se colocam aí para concorrer. E a falta de barreira para entrada também, exatamente, né? Não tem filtro. Então, assim, compete a nós, síndicos eficientes, síndicos profissionais, síndicos que já têm um nome no mercado, começar a puxar uma diferença. Até para valorizar também para os próximos, porque quando você renuncia, o conselho ele pensa, o que é que está de errado? Pelo menos um conselho consciente, o que pode ser modificado? Ou não. Teve um que eu renunciei, o morador ainda colocou assim, talvez essa sobrecarga, assim, quer aumentar meu trabalho? Pague mais. E mesmo assim, eu ainda vou pensar se não vai atrapalhar a minha vida pessoal. Aí ele fala assim, mas será que o síndico não tem que trabalhar 4, 5 vezes por semana? Aí já não é síndico. É um zelador de luxo, é um gerente predial, é um empregado. Aí já, imagine, o síndico profissional, como é que ele vai, ele próprio, ficar 5 dias na semana num condomínio? Ele já não vai mais ser profissional. Ele vai só trabalhar para aquele condomínio. Ele vai ser um funcionário do condomínio. Exatamente. E aí você vai perder todos os outros contratos por conta de um contrato que quer te arrancar o fígado. E se você perde aquele contrato, você fica sem nada. Exatamente. Aí, síndicos, pensem, coloquem na balança. Mas o que você acabou de falar, Vanessa, se a gente parar para avaliar, olha que interessante. Da mesma forma, e isso são visões equivocadas, a gente sabe disso, Sim. A gente vive isso no dia a dia. Da mesma forma que, muitas das vezes, muitos condôminos pensam que o síndico trabalha para o condomínio somente quando ele está presente, lá, né? O que é uma total falácia. Muito pior. Na verdade, a gente trabalha todo dia para os condomínios. Eu tenho condomínio... Muito mais no escritório do que presencialmente. Exatamente. A sua equipe, porque não é só você. Você tem uma equipe por trás também fazendo o desempenho desse trabalho. Então, eles têm a visão equivocada de que o síndico só vai trabalhar para o condomínio quando ele está presente. O que não é verdade. E a gente sabe disso. Quando ele menos trabalha. Da mesma forma, se a gente for fazer uma analogia... Os moradores vão elogiar porque você colocou plantas novas no canteiro, deixou o canteiro bonito, mas jamais vão te elogiar porque você trocou ou fez uma reforma em toda a tubulação, toda a parte do barrilete que estava tudo podre. É obra que não aparece. É invisível. Por quê? Não aparece. Do ponto de vista de utilidade, é muito mais importante a obra que você fez no barrilete. Mas como não aparece... Vão elogiar pelo que o jardim foi feito. Essas a gente tem algumas comparações do tipo, pra que o AVCB? Vamos reestruturar o prédio. Tipo, vamos montar remodelar. Tem uma frase muito boa do que, tipo assim, toda escolha gera várias renúncias, né? Então, assim, se você optou por uma coisa, você abriu mão de várias outras, né? E eu sempre converso muito sobre... qual é o nosso limite, né? Porque o mercado e o sistema, ele sempre impõe que você resista, que você tem que resistir até o limite porque o seu sucesso está ligado àquela resistência, ao termo resiliência e tal. Só que às vezes você está tão desgastado, tão debilitado, você não aguenta mais. Você tem que ter essa visão, você tem que olhar para si e saber quando você não quer mais. Saber que não dá mais é assim, gente, se o meu sucesso depender desse tamanho de sofrimento, eu não tô afim. Eu tô fora. Entendeu? Então, eu acho que é por aí. Tá acabando o nosso programa. Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto bastante denso, que ficou um monte de coisa para falar ainda. Talvez a gente retome isso em outros programas. Obrigado por sua audiência. Abraço.